Eu estive na semana passada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e fui visitar lá. Estive lá na cidade para fazer uma visita a uma tia, minha mãe foi junto, e nós fomos visitar, acender umas velas no santuário do Padre Royce, Padre Royce, que tem lá. E, e quando eu entrei lá na igreja, eu vi um objeto que estava no altar, que eu identifiquei como a Arca da Aliança. Eu imagino que vocês já devam conhecer e saber essa expressão, esse objeto, na Bíblia faz muita referência em relação a essa Arca da Aliança. E eu recordei, porque eu tive o contato com uma história da construção dessa Arca da Aliança e o que que ela representa, o porquê que ela foi construída. No livro do Roger Bottino Paranhos, eu até mostrei aqui em algum vídeo essa trilogia que o Roger conta. Até vou deixar na descrição alguma informação a mais para quem interessar ler esses livros. E num dos livros dessa trilogia, Moisés em Busca da Terra Prometida, tem um capítulo que ele fala sobre a construção, especificamente sobre essa construção da Arca de Noé. E quando eu vi lá essa figura, esse objeto lá em cima do altar, eu tirei uma foto, vou mostrar a foto aqui. Eu lembrei dessa história. E é uma história muito diferente, assim. É uma história bacana a gente saber o porquê que essa arca foi construída, o porquê que ela existe, porque eu acho que a Bíblia não nos relata com essa riqueza de detalhes do que o Roger conta no livro dele. Então ele fala exatamente assim, o porquê que foi construída essa Arca da Aliança, como foi construída, a motivação dela. E é uma história eu gosto muito e eu vou compartilhar essa história com vocês aqui. Deixa eu mostrar o livro. Hum, É esse livro aqui, ó. Moisés em Busca da Terra Prometida. Esse é o último livro, é o livro 3 da trilogia. É o capítulo 10 que ele fala da construção da Arca da Aliança. Mas tudo, então, se inicia no momento em que Moisés sobe a primeira vez ao monte para fazer a comunicação com Deus e receber a palavra de Deus. Naquele momento, então, que ele sobe lá para o monte e o povo fica no acampamento e ele pede para que eles fiquem em oração, que ele vai lá fazer, então, essa comunicação com Deus. E o que que acontece nesse momento? O povo se corrompe, cansados, esses israelitas que já estavam cansados por anos e anos e anos de terem sido feitos escravos do Egito, dos egípcios. Então, eles se veem na liberdade e não querem mais a escravidão, julgando que eles estavam ali sob as ordens de Moisés durante anos. Então, eles resolvem se rebelar e constroem o famoso bezerro de ouro e começam a cultuar esse bezerro de ouro. Pois bem, então eles ficam lá dias e dias, né, em festejos, em orgias. Nesse momento, Arão, que era o irmão de Moisés, que deveria ser o responsável por manter essa ordem, né, e esse culto a esse Deus único, vamos lembrar que o que que Moisés queria? A mesma coisa que Akenaton. Eles queriam era a implantação do Deus único. E vamos recordar que esse povo todo foi retirado lá do Egito, escravo por Moisés, liderado por Moisés, para a implantação essa é a missão de Moisés, a implantação do culto, da crença, aliás, do Deus único. Porque os egípcios cultuavam vários deuses, cultuavam várias imagens. Então, os egípcios, e aí os israelitas escravos que eram, também permaneciam nessa mesma cultura. Então, toda vez que eles queriam fazer uma boa colheita, eles iam lá e faziam oferendas ao Deus respectivo. Quando eles queriam um bom casamento, quando eles queriam uma boa saúde, quando eles queriam riqueza. Então, cada Deus tinha dos vários deuses, eles tinham uma oferenda a fazer. Então, Moisés vai lá, retira esse povo e traz para si, e ali ele fica no deserto anos e anos e anos para poder fazer essa implantação da nova crença do Deus único, certo? E aí Arão deveria, né, ficar lá cuidando desse povo, mas Arão também se corrompe e Moisés fica lá no Monte Norebe para fazer a comunicação e receber essas palavras do Senhor. Esse povo, então, lá corrompido, né, com bebidas, com orgias, com festas, etc. e tal, acontecem cenas horrorosas ali. E Moisés, então, depois de vários dias, não consegue essa comunicação. Deus se comunica com ele, fala, vai, desce, porque o teu povo está em perigo. E quando Moisés chega lá, ele vê aquilo que está acontecendo e toma as atitudes necessárias para voltar o povo à ordem e à disciplina. Pois bem, e não recebe. Ele fala: Eu não consegui a comunicação com o nosso Senhor, porque vocês não estavam aqui fazendo as orações. Eu não estabeleci esse contato e eu tive que descer aqui para ver o que estava acontecendo. E eu não vou relatar essa parte aí do bezerro de ouro, porque eu acho que esse é um outro capítulo da história. Pois bem, então Moisés resolve castigar esse povo, os responsáveis, inclusive o seu irmão, por essa desordem
que foi estabelecida lá, e a partir daí ele começa a refletir sobre a incapacidade daquele povo de se desligar das suas crenças antigas e anteriores. Ele vê que esse povo não consegue cultuar, orar para um Deus abstrato. Dessa dificuldade de homens e mulheres, durante tantos e tantos anos, terem se desenvolvido com essa cultura de você ter uma imagem para fazer oferendas, uma imagem para fazer uma oração, um pedido, e ele vê como isso é difícil para esse povo conseguir materializar suas orações, a sua fé em algo abstrato, num Deus abstrato. Se nós olharmos o que diz o livro Akenaton também, que era esse faraó do Egito, que queria implantar essa cultura do Deus único, ele também tentou ligar a figura de Deus à figura do sol, e ele próprio se colocou nessa condição de Deus para que aquele povo pudesse adorá-lo como objeto, a transfiguração desse Deus. Então, Akhenaton também trouxe essa questão do Atom, que era o Sol, e ele, o nome dele, Akhenaton, então, contrário a Amon, que era Amon-Ra, que era um outro Deus cultuado, vamos dizer assim, né? Então, Akhenaton traz toda essa crença, toda essa nova filosofia, tentando implantar essa crença do Deus único. Muita história, muito linda essa história do Akhenaton, e tem um livro também do Roger que fala sobre isso. Conta essa história. Então, nós vimos aqui ainda essa dificuldade, isso lá no Egito. Então, isso há muitos e muitos anos que essa cultura dessas imagens sendo cultuadas como uma forma dessa representação do poder, vamos dizer assim, manifestado de Deus. Então, Moisés vem tentar trazer isso e faz essa reflexão da dificuldade que ele estava tendo em fazer esse povo acreditar nesse Deus único e não ter uma representação desse Deus. E aí que ele decide, ele assim, olha, esse povo precisa de algo que possa ser representado, que eles possam ver essa manifestação desse Deus, esse poder desse Deus. E aí ele decide fazer essa construção dessa arca, que ele chama a Arca da Aliança. Literalmente é uma arca, é um baú. E aí ele descreve como que foi construído essa arca. Ela foi construída como uma caixa de madeira. Ele pede a todos os homens, todas as famílias das tribos que estavam lá com ele, que doassem os seus ouros, as suas joias, anéis, brincos, tudo foi recolhido. E foram moldando, então, essa caixa, esse baú, ela foi toda revestida em ouro. A tampa dela também, a tampa toda em ouro maciço. Em cima, ele colocou dois querubins com as asas abertas. E ali, além de ser esse objeto, esse baú, que era de uma rara beleza, que era reluzente por causa do ouro, que era precioso por causa desse metal, ele pediu para que três ou quatro chefes de tribos, que eram aliados dele, pessoas que ele confiava, que eles pudessem desenvolver, através de estudos subatômicos mesmo, que eles pudessem desenvolver um tipo de energia que pudesse ser colocado nessa arca, para que pudesse transparecer essa luz divina para o povo. E ali foram feitos estudos. Então, há várias personalidades ali, né, relatadas no livro, eles começaram a fazer estudos dessa energia. Como que eles podiam manipular a questão do próprio ouro, como que eles podiam construir eletrodos, e aí essa função desses querubins, que são colocados com as asas abertas, um de frente para o outro, um representando a mulher, a energia feminina, o outro representando o homem, a energia masculina, mas eles funcionavam como uma espécie de eletrodos. E assim eles foram fazendo estudos até que eles conseguiram descobrir um tipo de manipulação de elementos e componentes químicos que, juntando, produzissem reações atômicas ali, e reações essas que produziam eletricidade. Então, era como se, quando essa máquina era ligada, emitissem uma corrente elétrica, e até é chamada ali de elétricos, e ficava emitindo faíscas, luzes, o tempo que esses componentes estavam ali em contato um com o outro. Então, toda essa pesquisa, esse estudo foi feito, isso, gente, 3.000 anos atrás. Vocês imaginem a inteligência
desses seres. Então, esse estudo, toda essa construção dessa arca, demorou aproximadamente 9 meses para ficar pronta. E quando o Moisés, então, ele retorna lá, que tem toda aquela história do bezerro de ouro e tal, ele não consegue a comunicação com o Senhor, com Deus, e daí ele faz toda a reorganização daquelas tribos, e daí depois ele põe o povo todo para orar todo dia, e daí ele fala, ele avisa novamente, olha, eu vou subir ao monte e vou tentar uma comunicação novamente. E daí ele sobe ao monte, e ele fica lá, e lá ele recebe os 10 mandamentos. Lá ele consegue talhar na pedra esses 10 mandamentos, e aí quando ele desce do monte com as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. E aí ele passa esses mandamentos para as tribos e tal, tem toda essa parte, e essas tábuas, então, das tábuas da lei, ficam lá. E aí, quando ele constrói essa arca, e ele vai apresentar essa arca, né, para as tribos, ele apresenta a arca, todo mundo fica maravilhado, ele coloca a dimensão, a arca tinha 1 metro de comprimento por 60 de largura e 60 de altura. E era uma arca extremamente pesada. Assim, e essa arca, ela tinha que ir à frente, quando eles fossem se movimentar de uma região para outra região, porque eles ficaram vagando pelo deserto durante muitos anos, essa arca teria que ir à frente, como se fosse um símbolo e um sinal daquele povo. Então, ele fala assim: olha, mas a arca é muito pesada para carregar, porque ela pesava, se eu não me engano, 1 tonelada, extremamente pesada. E aí ele fala assim: nós precisamos encontrar como estabelecer nessa arca a energia vril. Essa energia é a mesma energia que foi descoberta e utilizada nos tempos dos faraós, dos egípcios, lá da construção das pirâmides, do encaminhamento daquelas pedras. Então, essa energia, ela dava a possibilidade da levitação. E aí ele coloca lá aquelas pessoas para estudarem novamente de como fazer com que a arca tivesse também a ação dessa energia vril. Para quê? Para que ela pudesse ir levitando à frente do povo nos momentos das mudanças, das andanças, né? E que o povo, então, a partir do momento em que eles vissem aquela arca reluzente, emitindo luzes, e ainda por cima, levitando a 10 centímetros do chão, o povo acreditaria que aquela arca representaria o poder divino, o poder de Deus. E aí sim Moisés teria o certo controle daquele povo, dizendo: olha, está aqui a arca da aliança. Ela representa o poder de Deus. E o povo realmente, vendo aquilo, vendo uma arca levitar, uma arca emitir luzes num tempo que não tinha eletricidade. Realmente aquilo era a representação do poder de Deus. E assim Moisés constrói essa arca da aliança, ele abre essa arca, coloca essas tábuas, então as tábuas as tábuas da lei, das leis, da lei, os 10 mandamentos eram colocadas dentro dessa arca, colocada a tampa, e ele construiu uma tenda no centro do acampamento, e ali ficava a arca. E ali ele estabeleceu que 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, o povo fossem lá, ajoelhar-se e orar para Deus, estabelecendo uma espécie de ritual, que foi a forma que ele encontrou para fortalecer a implantação da crença do Deus único. E quando eles iam à frente, por exemplo, em batalhas, porque eles iam mudando de região para região e precisavam ir para conquistar outras terras para poder se estabelecer, porque nem sempre eles eram bem-vindos onde eles iam, essa arca ia à frente. E a forma como essa arca se projetava também fazia com que os seus inimigos, vamos dizer assim, reconhecessem neles o povo escolhido de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, eles tinham um certo respeito por eles terem essa arca. E é uma história, para quem quiser acreditar, lógico, fascinante e com mais detalhes de riqueza da construção, eu sugiro a leitura desse livro que vai contar com mais detalhes da construção dessa arca. Mas assim, então essa Arca da Aliança, essa história que Roger nos conta por que da sua construção, para firmar essa aliança do povo com o Deus